Olá galera da internet, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, um vídeo de geometria analítica. A gente vai dar sequência na ideia de posições relativas entre duas retas. É claro que eu vou te pedir mais uma vez para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative para receber os avisos de quando eu postar. Normalmente eu posto todas as sextas ao meio-dia, mas às vezes faço umas postagens extraordinárias aí também. Deixa seu comentário, deixa o seu like e recomende o canal para os seus amigos aí que estão precisando estudar matemática, nesse caso, geometria analítica. Bom, na última aula nós falamos sobre posições relativas entre duas retas, né? Havia esse infográfico aqui, retas concorrentes, paralelas e coincidentes, foram casos que eu já mencionei no vídeo anterior. Dá uma passada lá, dá uma voltadinha lá para você ver como é que são esses três casos aqui. Agora nós vamos ver um caso particular de retas concorrentes, tá? Ok? Por quê? Porque as perpendiculares também são retas que concorrem entre si. Elas vão ter coeficientes angulares diferentes. Só que não é diferente de qualquer jeito, tá? As perpendiculares elas têm uma característica muito especial em relação aos seus coeficientes angulares. A demonstração é um pouco grande, um pouco pesadinha, mas vamos lá. Lava o rosto aí e vamos dar um jeito de entender como é que funciona a história das retas perpendiculares. Bom, colocar uma figura então onde as retas aqui são perpendiculares. Repare que há aqui entre elas um ângulo de 90 graus, tá bom? Essas retas da minha gravura, da minha figura aqui, elas estão formando um triângulo retângulo. Claro, né? Há um ângulo reto aqui. Ok? Bom, o ângulo de R eu chamei de beta e o ângulo de S eu chamei de alfa. Bom, tudo vai começar aqui com um teorema chamado de teorema do ângulo externo. Tá? É um teorema muito antigo sobre triângulos, tá? Que ele vai dizer o seguinte, que o valor desse ângulo alfa aqui é igual à soma de beta com o ângulo reto. Ou seja, qualquer ângulo externo a um triângulo é a soma dos outros dois não adjacentes a ele. Isso é uma característica do teorema do ângulo externo que hoje eu não vou demonstrar, não vamos provar porque não é pertinente à aula. Tá? A gente só vai usar essa ideia para desenvolver a ideia das retas perpendiculares. Vamos lá então. Então está aqui a ideia que eu falei anteriormente sobre o teorema do ângulo externo. O ângulo beta é igual a alfa mais 90. Tá bom? Bom, o que eu vou fazer então? Vou aplicar a tangente dos dois lados. Tangente lá de cá, tangente lá de cá. Posso fazer isso porque fiz dos dois lados da igualdade. Tangente beta é igual a tangente de alfa mais 90. Por que eu estou aplicando tangente e não outra coisa? Porque a tangente é que vai me dar o coeficiente angular, né? Eu quero relacionar a perpendicularidade de duas retas baseada na ideia dos seus coeficientes angulares. Eu quero saber o que acontece de um para a outra, tá bom? E agora eu vou precisar aí que você se lembre das suas aulas já vividas aí de trigonometria. Então, o que é tangente de qualquer coisa? É o seno disso dividido por cosseno da mesma coisa, tá? Então é seno dividido por cosseno. Se era tangente de alfa mais 90, então virou seno de alfa mais 90 sobre cosseno de alfa mais 90. Agora é que vem a parte bonita da coisa, tá? O seno de uma soma pode ser escrito como seno do primeiro vezes cosseno do segundo mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro, tá? É uma expressão grande, tá? Depois você procura lá a ideia de seno de uma soma. E cosseno de uma soma também. Olha como é que fica o cosseno. Cosseno do primeiro vezes do segundo, menos seno do primeiro vezes do segundo. Tá bom? Só que vale lembrar que o seno de 90 é igual a 1. E que o cosseno de 90 é igual a 0. Então, sabendo disso, eu posso cancelar tudo isso aqui, ó. Porque como o cosseno de 90 é 0, eu nem sei quem é esse alfa. Mas 0 vezes qualquer coisa, 0. Não tem mais. Sei também que essa parte de baixo vai embora, ó, porque o cosseno aqui também tem cosseno de 90. Então isso aqui vai dar 0, tá? 0 aqui, nem preciso escrever mais.
Por outro lado, o seno de 90 é igual a 1. Então esse cara aqui, ó, dá 1. Então vai ficar só 1 vezes cosseno de alfa. E novamente eu tenho o seno de 90, tá? Então seno de alfa vezes 1 vai dar o próprio seno de alfa. Então vou ficar assim, ó, tangente de beta é igual ao cosseno de alfa vezes dividido pelo seno de alfa. Esse menos aqui, tá? Eu escrevi para toda a minha fração. Mais uma lembrança aí das aulas de trigonometria. Cosseno dividido por seno é o inverso da tangente. Olha só, se tangente é seno sobre cosseno aqui em cima, né? Então o inverso disso vai ser o inverso da tangente, tá bom? Então, menos 1 sobre tangente alfa. Mas o que é tangente de beta mesmo? Beta é o ângulo da reta R, né? Então, posso trocar a tangente de beta por MR. E posso trocar a tangente de alfa por MS. Tá? Em bom português, seria dizer o seguinte. O coeficiente angular de uma é igual ao inverso do oposto, né? Tá aqui o menos, do coeficiente angular da outra. Basicamente, eu quero dizer o seguinte. Se o coeficiente de uma é 2/3 e elas são perpendiculares, então o coeficiente da outra vai ser menos 3 sobre 2. É o inverso, né? Inverti aqui do oposto, que era mais com menos. Da mesma forma, se o coeficiente angular de uma é menos 4, então, se elas são perpendiculares, o coeficiente angular da outra vai ser 1/4. Tá? E por fim, só um último exemplo aqui, se o coeficiente de uma é 1 e elas são perpendiculares, então o coeficiente angular da outra é menos 1, né? Porque o inverso de 1 é 1, mas o oposto de 1 é menos 1. Então, inverso do oposto. Ok? Bom, vamos para os exemplos. São 3 exemplos hoje e eles vão ficando mais emocionantes à medida que eles vão acontecendo. Exemplo 1. Determine uma equação geral da reta S perpendicular a essa reta R aqui, traçada pelo ponto 4 e 0, tá? Então, ou seja, tem que ser perpendicular e não pode ser em qualquer lugar, tem que passar no ponto 4, 0. Rapaziada, então eu quero que R seja perpendicular a S. Se elas são perpendiculares, está aqui o símbolo de perpendicularidade, então o coeficiente angular de uma é o inverso do oposto do coeficiente da outra. Na reta R, olha, o coeficiente angular está pronto aqui, ó. É 3, né? Lembra lá da aula de equação reduzida. Então, se o coeficiente angular de R é 3, quem é o coeficiente angular da reta que eu estou buscando? É o inverso do oposto de 3, ou seja, menos 1/3. Vamos lá para ioiô, M de xoxô, né? A equação de uma reta dados o coeficiente e um ponto. Hoje não tem pegadinha, não tem nada de mínimo. Bom, substituindo aqui então, y0 é 0, x0 é 4, na verdade, e o m é menos 1/3. Nós já sabemos o que fazer aqui, né? Vou multiplicar os dois lados por 3, vai aparecer um 3 multiplicando aqui, vai dar só 3y, esse 0 não vale nada. Menos x, menos e menos, mais 4, tá ok? Como eu quero uma equação geral, vou colocar todo mundo no primeiro membro igual a 0. E aqui está a minha equação geral. Repare então que eu só precisei ter um ponto e o coeficiente angular de uma, né, como eu quero que elas sejam perpendiculares, o coeficiente angular de uma foi igual ao coeficiente angular da outra. Vamos lá então. Segundo exemplo. Determinar a equação reduzida da mediatriz do segmento, cujas extremidades são A00 e B2 e 3. Tá? O que é a mediatriz então? É uma reta que, além de passar no ponto médio, ela também faz um ângulo de 90 graus com essa reta dada. Olha só, se ela faz 90 graus é porque ela é perpendicular ao segmento que começa em A e termina em B. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu quero que essa reta que eu estou procurando passe no ponto médio de A e B. Então, primeira coisa, calcular o ponto médio de A e B. Isso é coisa que a gente sabe fazer, né? A gente tem um vídeo de ponto médio aí, você pode dar uma olhada lá se você não lembrar. Então, ponto médio de A e B é 2 mais 0 sobre 2.
E 3 mais 0 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 e 3 meios, né? 2 dividido por 2 dá 1. Ok? Por outro lado, o coeficiente angular da reta R que eu estou procurando pode ser obtido, da reta R que eu tenho, né? Ou seja, a reta R está definida por A e B, que eu estou procurando é S. O coeficiente angular de R, com 2 pontos, eu acho facilmente também. Basta fazer y do B menos y do A sobre xb menos x do A, tá? Tem a aula de coeficiente angular aí também anterior para você dar uma olhada. Isso aqui vai ser igual a 3 meios. Bom, se o coeficiente angular da reta que eu tenho é 3 meios, então o coeficiente da reta que eu procuro perpendicular a essa vai ser menos 2 terços, que é o inverso do oposto. Então eu já tenho um ponto, já tenho coeficiente angular. Posso usar ioiô, m de xoxô. Já vou direto aqui, ó, já vou colocar já substituído. Então, y menos o y0, né, o y0 é 3 meios, está aqui, igual ao menos 2 terços, que é o coeficiente angular, vezes x menos x0, que por acaso é 1. Tá? Bom, agora vamos fazer conta, né? Eu vou multiplicar todo o primeiro membro aqui por 3, né? Esse 3 aqui, né? Eu vou passar multiplicando por todo mundo, que vai ficar 3y menos 3 vezes 3 dá 9, né? 9 sobre 2, igual, e aqui eu vou multiplicar todo mundo por menos 2, tá? Então, menos 2x mais 2. Bom, nós queremos encontrar a equação reduzida, certo? Então, vamos passar todo mundo para cá, deixar só o y. O menos 9 sobre 2, passou positivo, né? E eu posso somar essa expressão aqui, 9 sobre 2 mais 2, né? Que por acaso dá 13 sobre 2. E agora, para terminar e encontrar a minha equação, eu vou dividir todo mundo por 3, tá? Então, o y vai ser igual a 2 terços, né? Dividir aqui por 3, menos 2 terços de x, mais 13 sobre 6, tá? Porque aqui eu estou dividindo 13 por 2, para depois dividir por 3. Então, é a mesma coisa dividir por 6, né? Tudo bem? Essa, então, é a equação reduzida da mediatriz que eu estava procurando. Essa reta aqui é perpendicular à reta que passa por A e B. Repare que o coeficiente angular da reta que eu encontrei realmente é menos 2 terços. Ó. Olha ele aqui. Depois desse monte de contas aqui, o menos 2 terços está aqui inabalável, tá? E a reta passa no eixo Y por 13 e 6. Sempre é bom mencionar. Bom, eu sei que vocês já estavam com saudades, né? Depois de 2 vídeos sem isso, mas agora nós vamos, enfim, ter uma questão que tem um pouco mais de emoção. Então a questão é o seguinte, né? Determinar o ponto de interseção entre a reta R, que tem y igual a y igual a 3 meios de x, e a reta perpendicular a essa reta R aqui, ó, conduzida pelo ponto P, menos 7,15. Nessa aqui eu vou dar uma colher de chá, tá? Vai ter um desenho aqui para a gente entender o que está sendo pedido. Vamos lá. Então eu tenho uma reta R. Essa reta R tem a equação 3 meios de x. Repara que é só 3 meios de x, mais ninguém, né? Então ela passa na origem, ok? Coeficiente linear é 0, né? Então ela passa pela origem. E eu quero uma reta que seja perpendicular a essa R, conduzida pelo ponto P, menos 7,15. Quando eu falo conduzida, eu quero dizer assim, que passa nesse ponto, tá? Então a reta que eu estou procurando é essa aqui, ó. Tá bom? Essa reta perpendicular que eu acabei de riscar aqui. Ela passa pelo P, né? E é perpendicular a R. Tá ok? Bom, ela passa num ponto aqui que eu estou chamando de P'. Então, P e P'. O P' é justamente a resposta da questão, tá? Determinar o ponto de interseção entre a reta y igual a 3 meios de x e a sua perpendicular. Então, ou seja, eu quero saber que ponto é esse aqui, tá bom? É o ponto chamado de P'. P', né? Essa é boa. Vamos fazer conta então, tá? O coeficiente angular da reta que eu tenho é 3 meios. Inverso do oposto, menos 2 terços. Tá aqui. Bom, então vou encontrar a equação da reta primeiro, da perpendicular. Lembrando que ela passa no ponto menos 7 e 15. Menos 7 e 15.
Olha aí, já substituí no ioiô M de xoxô, y menos 15, né? O 15 lá era positivo, aqui ficou negativo. O coeficiente angular está aqui, x mais 7, porque o 7 lá é negativo, né, no ponto. Então ficou mais 7 aqui. Vou passar o 3 multiplicando todo mundo, né, aqui, e vou multiplicar o outro lado por menos 2, tá? Então vai ficar assim, ó. 3y menos 45 igual a menos 2x menos 14. Depois você faz as contas aí com calma, tá? E vou achar a equação geral dessa reta, tá bom? Vou passar todo mundo no primeiro membro, ficou assim, e por fim eu encontrei a minha equação geral, 2x mais 3y menos 31 igual a zero. Agora veja, como eu falei, a questão tinha emoção, né? Eu tenho essa equação e tenho a equação da perpendicular, que é aquela lá, ó, y é igual a 3 meios de x. Então eu tenho as duas equações. Agora eu quero saber qual é o ponto xy que é comum às duas. Note que isso aqui é um sistema de equações, né? O meu y já está isolado, então vou substituir o y na equação geral aqui por 3 meios de x. Vai ficar assim, ó. Então 2x está aqui, mais 3y. 3y é quem? É 3 vezes o valor que eu estabeleci para y. 3 meios de x menos 31 igual a zero, tá? Vamos fazer conta rapidinho aqui, tá bom? 2x mais 9 meios de x vai dar 13 sobre 2x, menos 31 igual a zero. E isolando o x, nós vamos encontrar 62 sobre 13. Como eu disse, depois você faz as contas aí e confere, tá? 62 sobre 13. Se o x é isso, eu tenho como descobrir o y, né? Basta eu trocar x por 62 sobre 13, né? Que eu vou encontrar 93 sobre 13. Logo, o meu ponto P' é esse ponto feio aqui, ó, 62 sobre 13 e 93 sobre 13, que é a solução da minha questão. Ponto de interseção entre as duas retas. Beleza, galera? Até a próxima. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal e recomende para os seus amigos. Grande abraço, até a próxima.